Olá! Nesse último vídeo sobre ponto de nivelamento, nós vamos mostrar a parte gráfica do ponto de nivelamento, tá? Aqui eu já tinha feito nos vídeos anteriores uma explanação sobre função receita, função lucro e função custo, tá? Inclusive eu já resolvi esse exemplo num outro vídeo, vou deixar a descrição para vocês. Aqui eu vou fazer a representação gráfica. Representação gráfica do ponto de nivelamento, tá? Do ponto de equilíbrio. Representação gráfica do ponto de nivelamento, do ponto de equilíbrio. Então, nós fizemos aqui o cálculo, todos os cálculos no exercício anterior, e nós descobrimos que o ponto de nivelamento, o ponto de equilíbrio, estava em x igual a 3.750. 3.750, tá? Estava em 3.750. Nesse ponto, nós temos lucro igual a zero, custo e receita empatam, dá o mesmo valor. Para fazer, então, a representação gráfica, eu vou fazer, então, no mesmo sistema de eixo, a função custo e a função receita. Então, como que era a função custo? A função custo era dada por 15.000 mais 6x. E a função receita era dada por 10x. 10x. Tá? Então, eu vou fazer no mesmo sistema de eixos a função custo e a função receita. E função lucro também, mas em outro eixo, tá? Então, quais são os valores que eu vou precisar usar para fazer o gráfico da função custo? Então, eu vou colocar aqui x. C de x é igual a 15.000 mais 6x. E aqui, y. Deixa eu dar uma arrumada que ficou tenso. E aqui, y, tá? Como se trata de uma reta, eu preciso de dois valores. Então, eu vou colocar zero, ou seja, se eu não produzir nada, qual é o custo? E vou colocar 3.750, que é justamente o ponto de equilíbrio, tá? Esse valor encontrado aqui. Como se trata de uma reta, dois pontos bastam, tá? Então, vou usar o 0 e o 3.750. Quando x vale 0, o C de 0 vai ser 15.000 mais 6 vezes 0. Substituo o x no lugar, 0 no lugar do x, vai me dar y igual a 15.000. 15.000. Quando o x é 3.750... Então, vou ter o C de 3.750, que é 15.000, mais 6 vezes 3.750, que vai me dar 37.500. A gente fez essa conta já no outro vídeo. 37.500, tá? Então, eu tenho aqui dois pontos. O primeiro ponto é x igual a 0 e y igual a 15.000. 15.000. O segundo ponto, deixa eu arrumar aqui, 15.000. 15.000. O segundo ponto é x igual a 3.750 e y igual a 37.500. Esse ponto aqui é o ponto de nivelamento, tá? O ponto de equilíbrio. Equilíbrio. Muito bem. A função receita, já vou fazer o gráfico tudo junto, tá? Fazer agora da função receita, a tabelinha. R de x é igual a 10x. R de x igual a 10x. E aqui, y. Vou colocar os mesmos valores. 0 e 3.750. Tá? Esse 3.750, lembrando, nós fizemos lucro igual a zero e obtivemos esse valor. Quando x vale 0,
R de 0 é igual a 10 vezes 0, que dá 0. Quando x vale 3.750, o R de 3.750 é 10 vezes 3.750, que dá 37.500. Então, eu tenho dois pontos, 0 e 0, e 3.750 e 37.500. Lembrando que este é o ponto de equilíbrio, certo? Receita e custo iguais, ok? Muito bem. Então, agora eu vou fazer aqui o eixo, tá? Vou precisar marcar o quê? No eixo Y, eu vou marcar o 15.000, o 37.500. E no eixo X, o 0 e o 3.750. Vamos fazer aqui. Eixo Y, eixo X. Para X, eu vou marcar o 0 e o 3.750. Para Y, eu vou marcar, não vai ficar muito perfeito, né? Mas tudo bem. Eu vou marcar o 15.000 e o 37.500, ok? 37.500, muito bem. Então, vamos lá. Vou pegar aqui outra cor. Vamos fazer primeiro a função custo, tá? Ela tem dois pontos, 0 e 15.000. Quando x vale 0, y vale 15.000. Do 0 eu faço uma reta até chegar ao 15.000. E 3.750 até 37.500. Então, daqui até aqui, eu faço uma reta, ok? Agora, eu vou ligar esses dois pontos. Eu tenho aqui a função custo. Muito bem. Agora, eu vou fazer o gráfico da função receita, tá? Função receita, o primeiro ponto é 0 e 0 na origem. O segundo ponto, perdão, é x igual a 3.750 e y igual a 37.500. É o mesmo. Mesmo ponto aqui. Agora eu vou ligar os pontos. Deixa eu pegar uma régua aqui, agora ficou meio ruim de ligar. Vou ligar os pontos aqui. Ficou meio pequeno o meu gráfico, mas tudo bem. Aí, tá bom. Pronto. Essa em verde é a função receita, ok? Aqui no meio, aonde os dois pontos se encontram, aqui, eu tenho o ponto de equilíbrio. Veja que é o lugar onde os dois gráficos se interceptam, tá? O gráfico da função custo encontra a função lucro. Repare no seguinte, até chegar ao ponto de equilíbrio, a função custo estava por cima da função lucro, certo? A função custo estava por cima da função lucro. Significa que nessa área, ou seja, nesse pedaço aqui, eu tenho prejuízo. Por quê? Porque o custo, que está em cima, é maior do que o lucro, que está embaixo, certo? O custo está aqui em cima, é maior do que o lucro que está aqui embaixo. A partir do ponto de equilíbrio, há uma inversão. O lucro não, né, minha gente? É receita. Desculpe. Onde eu disse lucro, entenda a receita. O custo está em cima, a receita está embaixo. O que eu ganho é menor do que eu gasto para fazer. Muito bem. A partir do ponto de equilíbrio, há uma inversão. A receita, os recebidos, passam a estar acima dos custos. Então, aqui, eu passo a ter lucro. Aqui, eu passo a ter lucro. Então, qualquer valor de x que seja menor que 3.750, qualquer valor de x aqui, nessa região aqui, eu tenho prejuízo. Qualquer valor de x nessa região aqui, eu tenho lucro, ok? Então, graficamente, o ponto de equilíbrio, o ponto de nivelamento, break-even point, como queira chamar, é isso, certo?
Até chegar a ele, até esse 3.750 aqui para x, eu tenho prejuízo. Depois que eu passei de 3.750, eu passo a ter lucro. E esse 3.750 eu encontro fazendo lucro igual a zero, tá? Ou receita igual a custo, tanto faz. Só para fechar e ficar bem claro, vamos fazer o gráfico da função lucro, tá? Para ficar bem claro como é que funciona. Os 3 gráficos. Então, vamos fazer o gráfico aqui da função lucro. Função lucro. Lucro. A função lucro é L de x igual a... Não está aqui, mas eu fiz no outro vídeo. Ela é L de x igual a 4x menos 15.000. E vou fazer a função lucro para os mesmos pontos, tá? X... L de x igual a 4x menos 15.000. E aqui, y. Mesmos pontos. 0 e 3.750. Por que 0? Se não vender nada e se vender o ponto de equilíbrio, tá? Quando x vale 0, vai ficar 4.000. Aqui é um L. L, não é C. 4 vezes 0. Menos 15.000, que vai me dar 15.000. Para x igual a 3.750, 4 vezes 3.750 menos 15.000 vai me dar 0, certo? Então, aqui eu tenho a raiz, tá? Matematicamente, isso aqui é a raiz. É a raiz. Muito bem. Então, vamos lá. Construção do gráfico, então, vai ficar como? Fazer aqui o eixo x e o eixo y. Agora, opa, aqui tem que arrumar só um negocinho. É menos 15.000, né? Menos 15.000, vamos lá. Porque 4 vezes 0, 0, menos 15.000 dá menos 15.000. Tem que ser negativo. Vamos lá, tenho aqui, então, o menos 15.000. E aqui... e 0, né? São os dois valores de y. Os valores de x são o 0 e o 3.750. 3.750. X, y. Muito bem. Ou x e lucro, quantidade de lucro. Seria até melhor colocar assim. Quando o lucro é 0, quando a quantidade é 0, o lucro é menos 15.000. Ou seja, quando não produz nada, só gasta 15.000. Quando produz 3.750 e vende, o lucro é 0. Vou ligar aqui os pontos. Esse pedacinho aqui não tem, tá? Porque, na verdade, não existe como ter uma quantidade menor que 0. Então, esse pedacinho aqui não tem. Então, ó, fica bem claro na função lucro. Quando ela tá abaixo do eixo x, ela é negativa. Então, ó, até chegar ao 3.750, nesse ponto aqui, eu tenho o quê? Prejuízo. Prejuízo. Acima do eixo x, eu tenho lucro, porque as imagens passam a ser positivas aqui, ok? Então, para baixo do eixo x, eu tenho prejuízo, que é aqui. Para cima do eixo x, que é aqui, eu tenho lucro, ok? Então, esse é o gráfico da função lucro. Deixa eu dar uma repassada aqui. Aqui nós fizemos o ponto de equilíbrio, que é justamente aonde nós temos lucro igual a 0, ou seja, custo e receita se igualam. Do ponto de equilíbrio para frente, nós temos lucro, para baixo nós temos prejuízo. Analisando pela função lucro, aqui no ponto de equilíbrio, nós temos lucro igual a 0. Antes dele, prejuízo, depois dele, nós temos lucro, ok? Então, esta é a representação gráfica do ponto de equilíbrio. Se você gostou, dá aquele joinha. Com isso, eu encerro essa série de vídeos sobre função lucro, sobre pontos de nivelamento, tá? Os meus alunos estão com esse slide aqui, vão poder acompanhar os exercícios. Para os que não estão, eu vou deixar aqui disponível para
vocês pegarem um print, tá? E tem alguns exercícios que dá pra fazer usando essa série de vídeos aí que eu andei postando ultimamente, tá? Da série de função. Vou deixar todos eles na descrição aqui pra facilitar. Então, são esses 4, tem respostas aqui. Beleza? Muito obrigada por ter assistido.